Não, ele está designado para o dia 28 de maio. Tá. Então, agora nós temos um probleminha a mais para resolver, né? O uso capião, você vai ganhar, tem tudo para dar certo. Você e o marido tem uma posse linda, já era para ter ganhado. Infelizmente, a vida é assim, né? Mas já era para ter ganhado. Agora, o ponto importante aqui, você precisa segurar esse leilão, né? Esse leilão é importante você segurar, porque se alguém arrematar esse imóvel, o que vai acontecer? Você vai comprar um outro problema. Você vai ter que fazer uma ação para suspender o leilão e para causar nulidade, porque se alguém arrematar nesse imóvel no leilão, aí essa pessoa pega a carta de arrematação e registra. Aí, ou seja, aí você vai ter um problema com a pessoa que se tornou dona. Aí piorou as coisas, né? Aí eu vou ter que desocupar o imóvel. Ação de despejo. É isso mesmo, é isso mesmo. Ou seja, a pessoa que comprar, o que ela vai querer fazer contra você no direito dela? Não é que ela tem algo contra você, mas ela vai querer fazer a ação de missão na posse, né? Porque o interesse de quem compra o imóvel no leilão, arremata, é investir, né? Ou é moradia própria, ou é investimento, seja aluguel ou compra e venda, então ela vai querer tirar você o quanto antes, né? Sim. Então assim, eu tenho essas duas frentes para atuar, né? A primeira vai ser para pedir a suspensão do leilão, né? Que é uma ação apartada. Eu estava olhando um vídeo seu, uma aula sua, e você orientou que aí você entra com interdito proibitório para inibir, né? Suspender o leilão. E em paralelo você entra com o uso capião e não fazer tudo em uma ação só. Primeiro a gente precisa entender por que esse imóvel foi a leilão. Porque o antigo proprietário não pagou o financiamento imobiliário, não pagou tributo. Você sabe me dizer? Você conseguiu pesquisar? Era dívida com garantia de hipoteca. E que banco que é? Eles entraram com a execução hipotecária, ele não pagou e o banco arrematou o imóvel. Arrematou não, adjudicou, né? Tem uma carta de adjudicação. Então, esse foi o motivo. Isso foi em 2008. 2008. E me fala uma coisa, que banco que é? Você sabe me dizer? O Banco Econômico. Tá, Banco Econômico. Hoje... Na Bahia. Na Bahia. Hoje, eu te oriento, Marcela, você e o marido, faz o uso capião quanto antes. Você tem que fazer o quanto antes. Porque você tem que usar o uso capião a seu favor. Esse uso capião que você vai fazer, ele é judicial, nada de extrajudicial. É judicial. Esse uso capião que você vai fazer, você vai pedir em preliminar a verbação premonitória. Nota que é importante, hein? A verbação premonitória. Ou seja, vai constar na matrícula do imóvel que você está fazendo uso capião. E o que demora no uso capião, nós sabemos que é a juntada dos documentos, né? É o que mais demora. Então eu oriento você fazer a distribuição desse uso capião e pede prazo suplementar para a juntada de documentos. Junta o que dá e pede uns 30 dias para o juiz para a juntada do restante. Porque se você for esperar escanear tudo, né, vai demorar muito. E esse uso capião tem que ser para ontem. Porque você vai usar para regularizar o imóvel, uma posse maravilhosa que você e seu marido tem, de 13 anos, né? E 7 meses, quase 14 anos. Só que você vai usar esse uso capião também como escudo protetor. Você vai usufruir desse uso capião para uma blindagem, né? A ideia é fazer com que o uso capião seja averbado na matrícula do imóvel, objeto de uso capião, e aí o investidor, né, o arrematante, quando ele for babando, né, eu quero achar um investimento bom, ele for olhar esse imóvel e falar, opa, esse aqui é bom, ele vai entrar na matrícula. Ele entrando na matrícula, o que vai acontecer? Ele vai falar, opa, pode ser que seja uma fria, porque tem uma ação de uso capião em andamento e está protocolado na matrícula. Então, o uso capião que você vai conseguir, a verbação premonitória para aparecer na matrícula, ele na verdade é para desmotivar ele ou ela que quer investir nesse imóvel. Então, você vai usar o uso capião para regularizar o imóvel, mas nesse momento você vai usar ao seu favor para desmotivar a pessoa que quer arrematar esse imóvel, entendeu? Eu faria esse uso capião quanto antes. Por isso, porque ele vai regularizar o imóvel, você vai usar como matéria de defesa a súmula 237, mas você vai, através desse uso capião, você vai sujar a matrícula para poder, de fato, tentar, né, desmotivar alguém a arrematar.
É a primeira estratégia mais correta e a mais barata, hein? Professor, e nessa estratégia, eu menciono que eu tenho conhecimento do leilão, na ação de uso capião eu já menciono? Não. Uso capião, eu falo que é ação paz e amor. É uma ação que nós não vamos ficar falando de que tem leilão, tem litígio, não. Na ação de uso capião é paz e amor, é uma ação declaratória. Você quer nessa ação o quê? Você quer o reconhecimento do seu direito, você quer a homologação do seu direito que você já tem. Esse uso capião que eu te falei do 1238 do Código Civil, ele exige 10 anos, você tem 13, entendeu? Então, isso é importante. Agora, outra coisa que você pode fazer, se você tiver condições financeiras, você pode fazer uma ação que chama ação declaratória de nulidade, de leilão. Você pode fazer essa ação para pedir a suspensão do leilão e a nulidade diante de algum vício. É uma boa saída. Você pode fazer essa ação declaratória de nulidade ou uma outra ação que chama embargos de terceiro. Porque você, Marcelo, e o marido, vocês são terceiro nessa relação. Então vocês vão falar, juiz, nós temos um uso capião distribuído, temos a posse há 13 anos e 7 meses, nós somos um terceiro nessa relação. A gente não pode perder a nossa posse, o imóvel que a gente está tentando regularizar, está buscando a regularização imobiliária em virtude de um leilão. Então, o ideal é fazer primeiro o uso capião, usufruir do uso capião a seu favor e, em segundo lugar, optar ou na ação declaratória de nulidade ou no embargo de terceiro. Essa ação, você tem que prestar atenção, isso é importante. Você já achou o leilão, isso é bom. O que você tem que prestar atenção no leilão para você ficar craque? Existem algumas teses que você consegue cancelar o leilão. A primeira tese é o preço vil. Se o imóvel for arrematado por um valor inferior a 50% do que vale, é preço vil. Dá para pedir a nulidade e o cancelamento do leilão. Outra tese também, a defasagem na avaliação. Então, a avaliação foi feita há 10 anos atrás, 5 anos, né? Houve uma defasagem, mais que 12 meses, 6 meses, a jurisprudência fala que é uma defasagem. Bem de família, a ausência de publicação digital, os leilões falham, né? Então, vai a leilão, mas não sai a publicação digital, ou a falta de publicação tardia, tem que sair a publicação digital do leilão 5 dias, no mínimo, antes do leilão. O leilão, quando você entrar no site, tem que ter as imagens do bem leiloado. Não é só de fora da casa, de dentro. Se não tiver de dentro, tem que ter uma planta, tem que ter um mapinha do Google, tem que aparecer uma discriminação forte. Então, tudo isso são teses que você pode pedir a suspensão do leilão, entendeu? Certo. Então, nesse caso, você não recomendaria o interdito proibitório por conta da ameaça à posse? Acho que é um caminho ruim, não é um caminho legal. O interessante hoje é você fazer primeiro o uso capião. Primeiro ponto, não pode faltar. E no segundo momento, né, você olhando melhor o leilão, você vai analisar se vai fazer, se existe um vício que eu te falei, a nulidade do leilão. Pede a suspensão e liminar e a nulidade do pedido principal. Se de fato não tem nenhum desses vícios que eu te contei, aí você pode fazer um embargos de terceiro com base no uso capião, é uma ação nova. Mas falando, juiz, deixa eu contar minha história aqui, eu que tenho a posse, tenho até o uso capião em andamento, aí nesse embargo você pede a suspensão do leilão, entendeu? Esse é o caminho correto, né? O caminho das pedras, né? Tá. Tá. E outras dúvidas que eu tenho. E a gente fica preocupado, né? Porque é tua casa, é teu lar, né? Nem falo, professor. E vocês investiram bastante, né? Porque a gente investe 13 anos de posse, eu imagino que vocês fizeram nesse imóvel. Deus do céu. Pois é. Aí, logo que eu iniciei, eu era casada, aí depois eu me divorciei, fiz a separação dos bens e tudo, e continuei na posse, tá? E agora, tem 4 anos que eu casei novamente, então eu estou no casamento. Então, praticamente, 9 anos de posse são só meus. E o meu segundo casamento, o regime de separação é separação total de bens. Tá? E nós temos um pacto antinupcial que foi estabelecido que o nosso domicílio conjugal seria aqui nesse imóvel. Aí a minha dúvida é,
só eu sou autora da ação de uso capião ou eu tenho que entrar junto com o meu marido? Na verdade, Por conta desse regime de casamento e por conta desse período de posse que a maioria foi só comigo. uso capião é uma ação de litisconsórcio necessário. Então, quando a gente é casado, vai o marido, vai a esposa. Mas tem exceções. Então, talvez ele possa assinar uma declaração dizendo, olha, não tem interesse na causa. E aí você consegue fazer a ação de uso capião só no seu nome. Porque ele faz uma declaração, ele assina, próprio punho ou digitado, não importa. O importante é assinar e reconhecer firma. E aí ele pede, fala, olha, não tem interesse na ação porque ela já tinha a posse do imóvel, não tem interesse na ação. É uma saída muito boa para você excluir o marido ou a esposa do polo ativo da ação de uso capião. É uma saída muito interessante. E além disso, dá para pedir para citar o marido, mas é esquisito, né? Marido, a esposa, aí fica estranho, né? O melhor é fazer isso. É a forma mais prática, simples, né? Simples de resolver. Perfeito. Tá. Deixa eu olhar aqui qual foi a outra. Tá. Então, o marido tem a opção de entrar ou fazer essa declaração dizendo que não tem interesse. Tem. Tá. O imóvel é urbano e ele tem 340 metros. Tem algum impedimento? Não tem, não. Também são boatos bobos, né? Ah, uso capião, eu só posso fazer uso capião se tiver até 250 metros quadrados. Não, depende. Tem espécies que você realmente não pode ultrapassar 250 metros quadrados, mas são algumas espécies, né? Não é o seu caso. No seu caso dá para fazer. Então, você tem muito tempo de posse, você pode escolher o uso capião que você quer. A verdade é essa, né? E também os imóveis aqui da região, a característica é essa metragem. Não, mas isso para uso capião, o que te autoriza a fazer o uso capião é o que você vai fazer o do 1238. E o uso capião do 1238 é independente de boa-fé, ele não tem limite de metragem, você pode ter outro imóvel no nome, é o que te ajuda e ajuda muito, né? Perfeito. Aí, outra dúvida, professor. Tenho vizinhos de fundo, de lado direito e de lado esquerdo. Os três precisam serem arrolados no processo? Precisa. Na verdade, no uso capião nós vamos sempre ter a citação dos confrontantes. São os vizinhos, né? Lado direito, lado esquerdo e fundos, então é necessário. Sempre nós vamos ter a citação deles. E o da frente também? O da frente não. Alguns estados exigem a citação frontal, que seria do vizinho da frente, mas não são todos os estados. Até porque tem uma avenida assim que separa, então não existe possibilidade de invasão da área do outro, né? Então, assim... não vai pedir, não. Porque esse imóvel está localizado em São Paulo, né? Não, Distrito Federal. Não vai pedir, não. No Distrito Federal, todas as ações que eu fiz, faço de capião, nunca pediram, não vai pedir, não. Vai pedir a citação dos vizinhos confrontantes, parede com parede, lado direito, lado esquerdo e fundos. Tá, perfeito. Parede com parede. Parede com parede, guarda assim que é mais fácil. Uhum. O valor dessa causa é aquele valor que a Secretaria de Fazenda utiliza para calcular o valor do IPTU? É o valor venal. O valor da causa no uso capião, nas ações imobiliárias, né? É o valor venal. Tá. Porque eu fiquei na dúvida se eu iria utilizar esse valor ou o que foi atribuído ao leilão, que são valores diferentes. No uso capião é o valor venal. Não precisa usar o valor real de mercado, é o valor venal. Isso ajuda bastante. Tá certo que o valor venal ele é traiçoeiro, né? Tem cidade que ele é 8,80, ele é muito superior da média. Aí você corrige com uma avaliação. Aham. Aí, a outra... E falando nisso, você pesquisou o valor venal? Oi? Falando nisso, você pesquisou o valor venal? Você tem conhecimento dele ou não? Sim, eu já pesquisei, eu já fiz o levantamento, eu já tenho o valor aqui certinho. Legal. É muito? 478 mil. É um valor alto. Porque aonde você está, as custas processuais 2%. Então você tem que fazer o cálculo de 2% em cima desse valor. Só que aí que tá, você pode pedir justiça gratuita. No uso capião é comum pedir justiça gratuita. Você tem direito de pedir.
E aí você junta a declaração de imposto de renda, se você é isenta, fala que é isenta, se você está desempregada, porque você vai ter que fundamentar bem, porque se a justa gratuita for definida, você tem uma economia de 2% do valor venal, ajuda, né? Ajuda bastante. E aí também tem uma outra questão, professor, que é sobre contra quem eu vou demandar. Por quê? Na escritura, consta que quem adjudicou o imóvel é o banco econômico, tá? Só que, com base no edital do leilão, quem agora é dono desse passivo, desse patrimônio, é o Banco Pactual. Como que é o nome do banco? Anotei aqui. Banco Houve uma cessão, BTG Pactual. houve uma cessão da dívida, né? Da dívida para outro banco, né? Aí a minha dúvida é essa: se na escritura tem uma pessoa que é um banco e eu entro contra outra, aí eu tenho que fazer a contextualização da legitimidade de estar chamando esse outro banco, apresento o que foi divulgado na mídia a respeito, ou eu entro direto contra o econômico? E aí... Na verdade, o uso capião... vai embaraçar o processo que ele não vai. Na verdade, no uso capião, você tem que guardar o quê? Que o uso capião não é contra ninguém, né? É uma ação declaratória. Você vai pedir a citação, você é obrigado, né, no uso capião, citar os confrontantes e o último proprietário que conste na matrícula. Mas é uma ação que não é litigiosa, é uma ação declaratória. O uso capião, ele pode se tornar litigioso se alguém se habilitar no processo, ou apresentar uma contestação. Mas enquanto isso não ocorrer, se não ocorrer, a ação é consensual, né? Ou seja, você está pedindo no uso capião apenas o reconhecimento de um direito que você já tem, entendeu? Então, diante dessa informação, eu acho que seria mais proveitoso entrar contra o banco econômico, porque aí a chance de litígio é menor. Mas você não pode escolher. O primeiro, que o uso capião não tem réu, então você só vai pedir a citação lá embaixo. E a regra do uso capião é citar quem? Os confrontantes lá direito, esquerdo e fundos, e o último proprietário que conste na matrícula. Se o banco vendeu para outro, né, os direitos de crédito ou débito, é um contrato comercial, é um contrato civil. Isso não vai impactar na propriedade. No uso capião tem que ser citado quem consta como proprietário, entendeu? Não dá para a gente mudar isso. Então, contra o banco econômico, que é o último, que eu estou com a matrícula atualizada e ainda só consta esse arrematante. Isso mesmo. Por quê? Porque ele de fato é o proprietário, né? É o último proprietário. Ok. Mas, Marcela, tem tudo para ganhar, sim. Tem que fazer, né? Mas já era para estar no nome de vocês, né? Do seu, no caso, né? Já era para estar no nome. É que a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois, a questão financeira às vezes atrapalha, mas já era para estar no teu nome esse imóvel, hein? Aí, professor, outra dúvida que eu tenho é a respeito desse pedido de averbação pré-monitória. Aí eu já peço que o juiz oficie o cartório sobre essa decisão, ou eu mesma pego a decisão e vou averbar lá no cartório. Como que é esse procedimento? Qual é a melhor prática? Pode acontecer as duas coisas. Você pode pedir, o certo é pedir no uso capião. Juiz, em preliminar, né? Requer que seja expedido o mandado judicial e enviado ao cartório de imóveis competente, seja feita a averbação. O correto é isso. É assim que acontece normalmente, mas nada impede, se você quiser fazer por fora, você solicita uma certidão do distribuidor civil, vai lá no cartório, faz o requerimento e pede a averbação por monitório. Os dois jeitos são eficazes, os dois jeitos você consegue fazer. Tá, perfeito. Então, vamos supor que caso o juiz demore a despachar essa averbação premonitória, já com aquela certidão de distribuição civil, eu já consigo fazer a averbação no cartório? Você consegue pedir. O cartório tudo a gente pede, né? Via requerimento, prenotação. Mas você já consegue pedir, sim. Você consegue fazer isso. Ótimo, então. Perfeito. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. E, Marcela, tem a defensoria pública também, que pode fazer uso capião para você não gastar nada, se fosse o caso, né?
Só que aí o requisito é você ganhar até 2 salários mínimos. Professor, outra coisa, o Ministério Público, a Procuradoria do Estado e a Secretaria de Fazenda precisam ser oficiados nesse processo? Precisa. Na verdade, o uso capião, apesar de ser uma ação declaratória, né, o uso capião não tem litígio, é uma ação declaratória, mas obrigatoriamente sempre vai ser citado os confrontantes, o último proprietário e a manifestação da União, Estado, Município e o MP. Sempre eles têm que se manifestar, sob pena de nulidade, né? Tá. Manifestação. Manifestação. MP, Fazenda e Procuradoria do Estado. É. Mas parece algo complexo, mas a manifestação normalmente é copia e cola, viu? Salvo exceções, né? Tá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de apontamentos. Eu já havia te perguntado se eu menciono nessa ação de uso capião que tomei conhecimento do leilão pela internet. O ideal é que não, porque a ação é paz e amor, né? E o mecanismo para suspensão do leilão, então, não seria ação de interdito, mas a ação declaratória de nulidade do leilão ou embargo de terceiro. O embargo de terceiro. Se você encontrar esses vícios, né, um ou vários que eu te falei, ação declaratória de nulidade. Se não encontrou esses vícios, aí você faz o embargo de terceiro, pedindo a suspensão no leilão, com base no uso capião que você distribuiu. Entendeu? Uhum. Entendi. Você tem boas saídas, viu, Marcelo? Não precisa se desesperar. Você tem boas saídas. Você precisa tomar cuidado. Leilão é algo muito sério, né? Porque hoje em dia virou moda, é o que a gente estava conversando. É coach para todo lado. Exatamente, porque tem terceiro de boa fé, né? Tem tudo isso. Você não pode ficar omissa, né? Vou contar com a sorte. Não, você tem que fazer os campeões. Não, você não tem opção, né? O que acontece? A leitura que eu fiz foi como esse banco pactual comprou esses ativos no final de 2022, então certamente ele está querendo recuperar o investimento. É isso aí mesmo, verdade. Né? Ele precisa ir atrás desses imóveis. Hoje, a sua preocupação, no primeiro momento, era só regularizar. Hoje não. Hoje a sua preocupação é fazer os campeões para se defender e regularizar. E mais que isso, né? Agora você já tem uma preocupação de fazer com que o leilão seja suspenso. Porque o leilão sendo suspenso, acabou o seu problema. Continua na mesma, né? A ideia dos campeões é fazer suspender qualquer ação para que você consiga, enquanto os campeões estiverem em andamento, ele suspende outras ações. E aí você ganha nos campeões, você é proprietário. Acabou, não tem mais discussão, né? Uhum. Tá. Então, eu acho que eu esclareci as dúvidas que eu tinha aqui nos apontamentos. Aí, se o professor tiver mais alguma informação para me passar, mais alguma recomendação. Eu acho que essa questão da averbação premonitória, presta muita atenção nisso, é fundamental, porque a averbação premonitória não é difícil de conseguir, é fácil, em regra é fácil, e causa um impacto, porque pensa comigo, você é inteligente, que você já percebe que você é estudiosa. Você vai comprar um imóvel no leilão, você vê lá que está averbado nos capiandamentos, você compraria? Você vai fugir. Então a ideia é essa, né? É desmotivar o investidor. Porque se alguém arremata esse imóvel, pronto, você já tem mais um problema, porque você tem uma briga com esse terceiro que arrematou o imóvel, né? E a gente tem que fugir disso, a ideia é essa, né? Certo. Isso mesmo. Então, agora é trabalhar, né? É trabalhar. Faz as peças, você acho que vai causar prova, faz as peças, se precisar, manda para mim corrigir, eu marco a mentoria, eu te ajudo em relação à orientação, faço o advogado do diabo para te ajudar. Estou à disposição para te ajudar, de um jeito ou de outro, você e o marido, tá? Tá. Aí, professor, declaração, por exemplo, dos vizinhos, de que eu não tenho interesse na causa, eu não tenho nenhuma oposição. Aí essa declaração precisa ter reconhecimento de firma, por autenticidade ou por semelhança, ou também é possível
eu vou perguntar por redundância, mas eu acho Imagina, que fica tranquilo. Tem fazer isso. a assinatura eletrônica, né? Porque a assinatura eletrônica já dá. Já dá Quando é para. aquela qualificada com certificado, ela já supre essa questão de autenticidade, né? Na Então verdade, também pode ser feita por esse caminho? pode ser feita por esse caminho também. Também é uma boa saída, viu? Tá. Aí seria então dos vizinhos que não tem oposição, do meu marido que não tem a oposição também, porque assim eu já encurto bastante o caminho do processo. E essa questão se eu conseguir já essa declaração com os vizinhos, aí não tem aquela questão de citar os vizinhos, vai ser no caso só a intimação dos órgãos federais, das autarquias, para manifestação, né? É que vai depender do juiz. Tem juíza que é conservador, ele fala que tem que seguir a ordem estatória. No passado isso era implacável, né? Eu juntava as declarações e os juízes, a maioria fazia isso. Agora não, agora a gente tem uma boa parte que fala, não, tudo bem, você assume o risco. Se amanhã der uma nulidade, alguma coisa, você, autor, assume o risco. Então, esse juiz menos conservador, ele vai falar, opa, legal, juntou prioridade, celeridade processual. Agora, aquele juiz que não aceitar, aí você vai e pede a citação. É que a citação, às vezes a gente acha que vai enroscar, mas não enrosca, porque o uso campeão tem algo bom, né? Dá para pedir a citação por edital e a gente consegue fugir, né? Ah, tá. Só que não pode ser no primeiro momento. Mas assim, no caso, o edital não seria só se não conseguisse citar pessoalmente? Uso campeão é sempre citação por correio. Não conseguiu por correio, você vai tentar mais uma ou duas vezes. Aí você já pode, na terceira para a quarta, você já pode pedir a citação por edital.